Bom dia, a graça e a paz. Vamos continuar fazendo a leitura anual da Bíblia. Estamos agora no livro de Oséias. Vamos ler o capítulo 1 em diante. Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, e desviando-se do Senhor. E foi, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Disse a vossos irmãos, dizei a vossos irmãos: ame, e a vossas irmãs, Ruama, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Porque para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de cedro, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela não, pois reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo. Tirarei o meu grão e o meu mosto e o meu determinado tempo, no seu determinado tempo. E arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém se livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei nos dias de Baal, dos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e levarei para o deserto, e lhe falarei no coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal.
e da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as suas bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei com justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e Loa-me direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homem de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Israel e Judá são ameaçados com o castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, mas também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha, alimentando-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Ave, e não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento.
Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispá e rede estendida sobre o Tabor. O transviados tem descido até o profundo da matança, mas eu serei correção de todos eles. Eu conheço Efraim e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Efraim será para a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Manifestarei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá curvar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se prostraram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo como uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assassinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque adoram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam, as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Eles estendeu a sua mão como os escarnecedores, porque como um forno aplicam o coração emboscando-se. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consomem o seu juízo. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força, e ele não o sabe. Também as cães se espalharam sobre ele, e não o soube. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão
em tudo isto, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei conforme os que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntaram, mas contra mim se rebelam. E eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Amém.